Já estamos de volta com Hora Geral nesta sexta-feira e vamos conversar com o presidente da Câmara de Santos, o vereador Sadal Nakai. Meu amigo Sadal, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Prazer em recebê-lo aqui no Hora Geral. Eu é que tenho o maior prazer. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os espectadores do Hora Geral e, em especial, a minha esposa, a dona Cristina, que está nos assistindo. Ela acorda cedo também? Acorda cedo. Para assistir o Hora Geral? Para assistir o Hora Geral. Cristina, um bom dia para você também, tá? Todas as famílias e os dois filhos, né? Os dois filhos. Os dois filhos. Sadal, eu fiz questão de trazê-lo, principalmente na data de hoje, porque as sessões já terminaram, as sessões extraordinárias, para que você faça um balanço. Se o telespectador parar para pensar, os dois poderes, lógico, você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, mas o executivo é o prefeito que está à frente, esteve ontem aqui, também fazendo um balanço do primeiro ano da sua gestão, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E o legislativo, eu fiz questão de chamá-lo para que você pudesse comentar com os telespectadores o que a Câmara fez de bom, o que ela produziu de bom em 2013. Porque nós observamos a crítica, ela é latente no cidadão brasileiro. É mais rápido você criticar do que, opa, peraí, deixa eu participar, deixa eu ver como é que isso funciona, deixa eu conversar com o vereador Sadal, deixa eu marcar uma reunião com a assessoria dele, deixa eu saber de fato se aquilo que ele prometeu em campanha, se ele está cumprindo. Qual a postura ética que ele tem na hora de conduzir uma sessão, por exemplo? Se a mesa diretora está trabalhando, a população não tem essa preocupação. Só que os reflexos de uma transformação de um município em todo o Brasil passa pelo Poder Legislativo. E é aí que eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que a Câmara de Santos produziu nesse ano de 2013. Olha, Douglas, é muito importante nós termos a oportunidade de fazer esse comentário de uma maneira geral, porque muitas vezes, em função da ideia do que acontece no mundo político nacional, nós, vereadores de Santos, acabamos sendo julgados com essa imagem coletiva. E, no entanto, a Câmara de Santos produziu muito e está trabalhando muito para a nossa cidade, independentemente, mais harmônico. Essa é a diferença e que muitas vezes somos julgados como subservientes ao Poder Executivo. A cidade de Santos passa por um momento de transformação, que é importante a Câmara de Santos, harmonicamente, participar desse processo para que a cidade possa fazer as mudanças estruturais que são relativas a esse momento de transformação. Então, nós trabalhamos muito à frente essa oportunidade que eu estou tendo à frente da condução da mesa diretora, me proporcionou fazer a implantação de algumas coisas que eu não pude no mandato passado, apesar de fazer parte da mesa diretora como segundo secretário, algumas dinâmicas que eram muito criticadas pela população. Por exemplo, Sadal? Por exemplo, a transparência, né? Dar mais atos de transparência da nossa condução interna na Câmara Municipal. Isso era muito criticado. Então, hoje, nós temos um portal em que o cidadão possa, além de buscar as informações relativas aos trâmites de trabalho e de projetos que nós estamos discutindo na casa, o munícipe tem condições de ver a parte administrativa, os contratos que nós temos, os funcionários que nós temos, que é tão criticado e muitas vezes levado à população de maneira equivocada. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos, nessa gestão, nós tivemos possibilidade de rever todos os contratos que tínhamos, da maneira como eram feitos e gerar um aperfeiçoamento nesse processo todo para que a gente possa realmente utilizar aqueles recursos que são necessários na condução da casa. Eu acho isso fundamental porque essa transparência, em primeiro lugar, não é um favor, é uma vontade política, esse é o meu entendimento, me corrija, Sadal, uma vontade política de mostrar para a população e respeitar o voto que os vereadores, que os parlamentares tiveram. Porque as pessoas criticam, o político é tudo igual. Não é igual, pelo contrário, não é igual mesmo. É que às vezes um político de Brasília escorrega na casca da banana, é envolvido em corrupção, e isso acaba resvalando para toda a classe política do Brasil. Não, existem as exceções, e que bom que existem as exceções. E essa participação, esse portal que você colocou, essas informações, é importante porque acaba aliviando uma suposta crítica. Ou seja, por que você está criticando o seu vereador? Você vai na sessão, eu não tenho tempo. Então não critica.
Sabe o que eu comparo muito, Douglas? É uma imagem simples que reflete na Câmara Municipal, porque nós fizemos mais de 100 audiências públicas, 112 audiências Em públicas. 2013 foram mais de 100 audiências públicas. Mais de 100 audiências públicas e nós temos a oportunidade de aperfeiçoar a participação popular, porque apesar da população reclamar, ela acaba não participando ativamente, sequer presencialmente ou mesmo virtualmente. Então, nós estamos, num próximo contrato da internet, colocando no escopo técnico a possibilidade da interação via internet, exatamente para a gente entrar nas ferramentas de tecnologia que possam facilitar a vida do munícipe para participar das discussões da Câmara. Temos as informações hospedadas de todos os projetos que estão sendo discutidos, a imagem da discussão e a discussão em tempo real. Esse é o aperfeiçoamento que nós estamos tentando levar no próximo ano. E o que eu vejo de importância dessa comparação que eu digo é numa reunião de condomínio. Muitas vezes na reunião de condomínio no prédio, todo mundo reclama, mas na hora da reunião ninguém comparece. Na Câmara Municipal não é diferente. Agora, essa imagem. Sadal, algumas características que eu acho interessante você, como presidente, dividir com o telespectador, e também acredito que você seja muito cobrado. E eu queria que pontualmente você respondesse. O vereador tem 13º? Não, não tem 13º. O vereador tem férias e recebe férias? Não tem férias, não recebe férias. Santos só tem uma sessão por semana? Não, nós temos 2 sessões por semana. O vereador ele tem verba parlamentar de Santos? Não, não tem verba. Ele tem carro, motorista à disposição? Não tem essa infraestrutura. A população pode chegar a qualquer momento lá na Câmara, ir no gabinete do vereador, conhecer o plenário, a Casa do Povo, de fato é do povo? É do povo, ela pode acessar a qualquer momento a Câmara Municipal dentro do seu período legislativo, que terá acesso às audiências, ao gabinete dos vereadores e qualquer informação. Inclusive, no balcão de entrada tem o acesso ao direito da lei da informação. Qualquer informação sobre trâmite, sobre processo administrativo, inclusive da Prefeitura, pode ser requerida no balcão da Câmara Municipal de Santos. Interessante. O que significa o recesso parlamentar? O recesso parlamentar é que vocês fecham a Câmara e abrem depois de um determinado período? Não, o recesso parlamentar, ele está estabelecido na lei orgânica, que são os períodos das sessões ordinárias, que é a formalização legislativa. Precisa ter atos formais no processo legislativo. Sim. Então, há hoje estabelecido na nossa lei orgânica 2 períodos em que a Câmara ela entra em recesso exatamente para poder dar tempo de ter os trâmites legislativos que têm uma complexidade, não é simplesmente discutir o projeto, aprovar. Existe uma formalidade de registro de atas, de assinaturas de autógrafos que tem que ser enviada ao prefeito, porque isso tudo amanhã são peças que ficam guardadas em processos de arquivos históricos para que a população, ou o Tribunal de Contas, ou qualquer outra autoridade que fiscalize possa buscar essas informações. Então, esse recesso é exatamente para que haja um prazo legislativo desses trâmites ocorrerem. E aqui, nesse ano, ou em todos os anos, o recesso legislativo acontece em Ele tem 2 períodos, de 1º de julho a 1º de agosto e de 15 de dezembro a 30 de janeiro. Nós voltamos em 1º de fevereiro, né? Só que em 26 de janeiro nós temos uma sessão solene, que é o aniversário da cidade. Nós estamos conversando com o Sadal Nakai, o vereador, presidente da Câmara de Santos. Inclusive, eu até esqueci de lembrar, o que foi o vereador mais votado na última eleição em 2012. Tem pergunta chegando, mas rapidamente eu quero só terminar alguns assuntos com o Sadal. Sadal, sendo presidente da Câmara, é possível fazer política ou cuidar do Poder Legislativo? Olha, como dividir? É uma dose dupla de extrema dificuldade. É só quem passa por essa experiência tem essa informação. Realmente passa a ser mais difícil de você ter um dia a dia de rotina na rua. Eu procuro manter isso, mas muitas vezes existe a dificuldade porque a responsabilidade de conduzir o trabalho dos pares e da casa também se faz muito presente. No entanto, dá para fazer política sim também. Nós temos os assessores que estão em contato com a população
e eu mesmo procuro manter a minha rotina de andar na cidade, passear, ir na praia, fazer minha caminhada, ir almoçar em alguns lugares da cidade, né, ir junto com a família e ter a oportunidade de conversar com a população. Dá tempo de passar no Ixi, no Canal 7? Dá tempo. Ontem estive lá com a minha irmã, a Vilma, estive lá conversando. A Vilma e o Fernando são amigos também que eu tenho um carinho muito especial por eles. É verdade. Sadal, um outro aspecto que é interessante a gente dividir, está nos jornais de hoje, eu também ia questionar sobre isso, a devolução que você está fazendo para o Executivo. As pessoas às vezes não entendem. Por que tem uma porcentagem do orçamento do município que vai para a Câmara? E por que sempre no final do ano os presidentes de câmaras acabam devolvendo uma cifra significativa? E eu julgo a sua mais significativa ainda. Se não me engano, são quase 15 milhões que está sendo devolvido. Por que vocês devolvem esse dinheiro, Sadal? Olha, nós fazemos uma peça orçamentária que ela deve contemplar alguns autógrafos. Então, nós temos lá o pessoal, a pagamento de mão de obra, contratos de serviços meio, que são contratos de limpeza, contratos administrativos que podem ser feitos e contratos de investimento. Então, são 3 partes na peça orçamentária. O que nós fizemos foi procurar, dentro da peça orçamentária de contratos, rever todos os nossos contratos, aperfeiçoar os contratos, de maneira que não houvesse gastos desnecessários. Então, instituímos um novo processo dentro da Câmara, que foi o pregão, que só o pregão nos possibilitou R$900 mil de economia, quase 1 milhão. Né? Fizemos alguns projetos que estão em curso de investimentos, mas não se concretizaram e, portanto, a soma geral acabou dando na ordem de 15 milhões que devolveremos ao senhor prefeito para que ele use da melhor forma. Lógico que nós vamos procurar dar uma orientação que utilize um equipamento em que possa ser bem utilizado pela população santista. É excelente, isso é bom e é importante destacar também, Sadal, que toda essa lisura que eu vejo no Poder Legislativo tem também o respaldo da mesa diretora. Quais são os outros vereadores que fazem parte da mesa? O primeiro vice-presidente é o Benedito Furtado, o segundo o vice-presidente Murilo Barleta, o primeiro secretário Kenny Mendes, do Democrata, e o segundo o pastor Roberto Teixeira, do PMDB. Lá você faz o que você quer, Sadal? Tem que dividir com ele. A gente tem procurado partilhar as decisões, principalmente porque, dividindo as decisões, você acaba tomando uma decisão muito mais ponderada em favor dos pares e em favor da população. Sadal, o Carlos Ferreira de Santos faz a seguinte pergunta. Com o aumento de vereadores na Câmara de Santos, os gastos também aumentaram? Isso prejudicou alguma ação? Não, de maneira nenhuma. Essa devolutiva que nós fizemos demonstra isso, porque já há uma estrutura prevista para a Câmara Municipal. O aumento de cadeira. Muitas vezes o munícipe se atém somente ao salário do vereador, aos assessores, e, no entanto, essa é a parte que menos gera gasto à população, porque existe uma estrutura do funcionalismo na casa, o orçamento é separado de formas e controlado a tempo real pelo Tribunal de Contas, de formas que eu não posso pegar um recurso de investimento, por exemplo, e alocar em outra área para gerar benefício pessoal aos vereadores. A nomeação de assessores, isso não existe. Então, existe muita desinformação e que o processo de aperfeiçoamento da democracia e do direito, através de regras e leis, vai levar o cidadão a ele começar a ter um melhor entendimento de como é que se conduz a política no município, principalmente ao legislativo tão criticado. E isso já pode ser feito desde agora, através das informações que estão hospedadas no nosso site. Qual da site? Câmara Municipal? www.camarasantos.com.br. www.camarasantos. Não é sp.sp.gov.br. Isso. A gente acaba confundindo .com, .com.br, SP. Então, Câmara Santos, tudo junto, .sp.gov.br. A Priscila Gomes de Santos, Sadal, o que o senhor pode falar sobre a pressão sofrida pelos vereadores nessas últimas sessões? Foi um clima tenso, hein, Sadal? Pois mais uma vez, assim, eu volto a dizer esse aspecto das desinformações, porque nós somos, é uma casa política, nós temos que dar todo o acesso para que a democracia possa ser exercida.
No entanto, muitas vezes nós sofremos na Câmara uma pressão política partidária ou uma pressão política segmentada. Foi o que aconteceu, porque não eram todos o universo dos servidores que estavam reclamando. Que são cerca de 12 mil, né? 11 mil funcionários públicos. Não era. Era um sindicato junto com alguns partidos políticos minoritários que resolveram ir na Câmara de Santos fazer muito mais um protesto conceitual político do que propriamente de uma ação prática. E eles queriam até suspender a sessão, né? Não, fizeram de tudo afrontaram, na verdade, todas as regras e as normas da casa. Nós tivemos, na verdade, que ter muita habilidade para que não houvesse um conflito físico, um confronto físico, e que, no entanto, na última sessão, fizeram até isso, porque alguns dirigentes, levando até a incitação de uma massa que existia, se projetaram da galeria, pularam para dentro do plenário com o objetivo de interromper a sessão. Numa emissora, o presidente do Sindicerv, ele fez essa manifestação de que o objetivo deles era esse mesmo, por isso que eu estou afirmando. Então, eles iam se jogar da galeria, pular para baixo para poder interromper a sessão. Isso afronta totalmente as questões de direito e da democracia. Você pode dizer que todos os trabalhos que foram para casa, ou os principais, é impossível 100%, foram discutidos nas comissões, com os vereadores, foram aprovados ou não? Como é que foi o clima de 2013 nas sessões da Câmara, não nessas últimas, durante o ano? Olha, nós tivemos um novo número de vereadores na casa, 21 vereadores de primeiro mandato, e que tiveram todo o direito de participar de comissões permanentes da casa, que dão pareceres em todos os projetos, para o cidadão entender quando um projeto é enviado, seja do prefeito ou seja proposto por um vereador, ele passa por determinadas comissões da casa. E essa comissão permanente, seja de Justiça e Redação, Orçamento, Meio Ambiente, Cidadania, eles dão pareceres e relatórios para que sejam discutidos nas sessões. Então, todos tiveram, sim. Esse é um outro trâmite que às vezes a população desconhece. Vamos supor um projeto do prefeito. É assim, o prefeito chega e fala para o Sadal: olha, Sadal, está aqui um projeto do executivo. O que você faz? Você assina e já aprova? Tá rápido assim? Não. Ele tem que participar pela diretoria jurídica para ver sobre constitucionalidade e vai para a Comissão de Justiça e Redação, que faz o seu relatório em cima da orientação da diretoria jurídica e passa pelas comissões pertinentes, dependendo do assunto. E cada vereador, são 3 vereadores em cada comissão, eles se relatam, fazem relatório, assinam um relatório, para posteriormente vir a discussão em 2 sessões, primeira discussão e segunda discussão, para depois ser aprovado, ser enviado ao prefeito e daí ele sancionar e publicar no Diário Oficial ou não, ou vetar. Nessas 2 discussões que você falou, que supostamente um projeto seja discutido na Câmara, também a população quiser ir nas sessões, ela vai ver essa discussão ou essa discussão ela é fechada só nas comissões? Não, elas são abertas, elas podem, em qualquer momento, uma comissão pode pedir uma audiência pública do assunto e quando elas vão a plenário, é aberto, é transmitido pela TV. Pela internet também? Pela internet, é aberto ao público acesso às sessões ordinárias, então nós temos a democracia realmente sendo exercida. Excelente. O Luiz Nascimento também ligou no 3041-6777. O projeto das passarelas na ponta da praia foi aprovado? Não, esse é um projeto que está na casa, está nas comissões e não foi pautado ainda. Ela não foi aprovada porque existem várias discussões sendo levantadas. Sim. E é um assunto que está sendo ainda não foi pautado para discussão. O Juliano Freitas de Santos, o salário dos vereadores e assessores de Santos são públicos? São públicos, estão à disposição no portal da Câmara de Santos e pode ser acessado a qualquer momento. O Maria do Carmo de Santos, durante o ano, qual a média de projetos dos vereadores aprovados na Câmara? Olha, síndice, é fácil de você? A média eu não posso afirmar, não tenho esses números agora, mas não são tão exagerados, né? A maioria dos projetos dos vereadores, eles são bem discutidos. Eu posso dizer aí que talvez não foram aprovados mais do que 21 projetos
de vereadores da casa, ou na média ficaria um projeto para cada vereador, no máximo, projetos de iniciativa de vereadores. Do seu prefeito, muitas vezes são aprovados mais projetos pela necessidade do executivo ter que somente fazer despesas ou fazer convênios mediante lei. Sadal, você sabe que eu tenho observado, eu queria dividir até com o público telespectador um perfil diferente de político. Eu quero falar de Santos porque é a cidade que eu moro, a cidade em que eu tenho minha família, a cidade que eu amo, né? Qual a mudança de perfil? Antigamente, uns 15, 20 anos, o que você via aquele político? Falando, vou dar um nome para essa praça, vamos fazer uma churrascada para você, chama a família, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um refrigerante. Esse era o perfil do político. Eu vejo hoje um perfil diferente, ou seja, aquele político que ele tem que discutir os projetos, que ele está ao lado da população, entendeu? A transparência. E isso é bom para o município e é bom para a política. E, se possível, que aproxime cada vez mais a população nesse sentido. Esse aumento de 4 cadeiras, passou a 21 vereadores, você percebe, você poderia relatar que existe uma produção mais positiva, sem desprezar os outros mandatos, mais positiva pelo número, pelo aumento de cadeiras, por exemplo? Não tenha dúvida. Eu fui criticado por algumas pessoas que me ajudaram, que pelo aumento do número de cadeiras. Eu votei a favor do número de aumento de cadeiras, 17 para 21, por entender que uma democracia se faz pela pluralidade Exatamente. das pessoas, pelo aquilo que cada um vive durante a sua vida e traz para uma discussão daquilo que é de interesse de todos. Então, esse perfil do político que você comentou, realmente nós estamos no processo ainda de consolidação democrática. Nós saímos recentemente, a partir de 88, e nós estamos vivendo até hoje um processo de avanço na democracia e que sai um Estado ditatorial em que o político naquela época ele tinha que rezar a cartilha dos presidentes, dos prefeitos biônicos, dos governadores biônicos, e hoje não. Hoje o exercício pleno da democracia, o vereador, o agente representante, ele tem que estar muito próximo da população. No entanto, nem tudo que é de interesse público é de interesse de todos, porque cada um pensa de uma forma e nós temos que discutir na Câmara Municipal o que é o interesse coletivo. E nós temos que ponderar o que cada um fala com a sua formação para tomar sua decisão. Eu tenho que chamar intervalo só para terminar essa discussão, muito rápido. Teve alguma sessão tumultuada de algum vereador, de brigar com outro, de discussão? Ou a Câmara de Santos, você pode dizer que é uma Câmara harmônica? Não, ela é harmônica no sentido de todos terem direito de se manifestar, mas houve muitos conflitos de opiniões, sim, houve muito controvérsia. Mas aí discussões ideológicas. Lógico, discussões ideológicas. Que é um jogo importante, viu? Porque você só ficar falando amém para tudo, eu acho que tem que ter o controvérsia, tem que ter o contraponto, essa pluralidade que você falou, até para que a população possa também se expressar e participar. É verdade. Sadal, um rápido intervalo, eu volto já aqui no Hora Geral e tem mais perguntas no 3041-6777. Sadal Nakai, presidente da Câmara de Santos, ao vivo aqui no Hora Geral. Até já.